A onda de calor sem precedentes no Brasil. O que acontece com o corpo sob temperaturas extremas? Exatamente tudo que você precisa entender sobre essa onda de calor para passar sem nenhum tipo de dano. É a BBC News Brasil, aqui direto de Londres, que quem escreveu aqui, se eu não me engano, foi a Julia Grank, a BBC News Brasil em Londres, para a gente entender o que está acontecendo e como se prevenir. 13 de novembro de 2023 é a nova essa reportagem. Atualizada já. Uma massa de ar excepcionalmente quente vem fazendo com que boa parte do Brasil enfrente temperaturas mais altas que a normal. De acordo com a empresa de meteorologia Metsul, as previsões indicam que as temperaturas previstas para essa semana e a próxima deverão superar consideravelmente as médias históricas de temperatura máxima de todas as 5 regiões do país, com um alto potencial para a quebra de recordes. A cidade do Rio de Janeiro registrou no domingo, dia 12/11, a maior temperatura do ano, 42,5 graus. Na segunda-feira, 13/11, a sensação térmica em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, chegou a 52,7 graus às 8 horas da manhã, segundo o sistema de alertas do Rio da Prefeitura. Os termômetros também alcançaram recordes em São Paulo, onde, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, o CGE, a temperatura chegou a 37,8 graus, a mais alta de 2023. O domingo na capital paulista também foi o dia mais quente de novembro de todo o histórico do CGE, que faz medições desde 2004, e o calor ainda deve continuar. A Climatempo prevê 37 graus para a tarde da terça-feira, 14/11, em São Paulo. E a tarde que eu, por acaso, gravo também. No Rio de Janeiro, a máxima prevista na terça-feira é de 39 graus. No Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estados que devem ser os mais afetados, é possível que os termômetros marquem 41 graus, em Cuiabá 36. 41 em Cuiabá e 36 em Campo Grande, nesta terça-feira, 14/11. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, há mais de 2,5 mil municípios afetados pela onda de calor. Desde 1413 estão previstos avisos de perigo e 1.138 cidades estão com classificação grande de perigo. De acordo com o site Meteorologia Metsul, em muitas áreas a temperatura no decorrer da semana ficará entre 10 graus e 15 graus acima das médias históricas. Isso vai levar as máximas fora do comum e sem precedentes em grande número de localidades no centro do Brasil, diz o site. De acordo com o Climatempo, esta será a quarta onda de calor que o Brasil vive no segundo semestre desde que o ano e poderá ser mais forte do que as ondas de calor de agosto, setembro e de outubro de 2023. Embora algumas regiões do Brasil frequentemente experimentem altas temperaturas durante o mês de novembro, o brasileiro estejam geralmente mais adaptados ao calor em comparação com as populações de países europeus que enfrentaram desafios semelhantes nos últimos meses. A situação é particularmente perigosa devido à sua extrema intensidade. Estar exposto, especialmente nos horários de pico do calor entre meio-dia, entre as 12 e 16 horas, ou meio-dia e as 4 horas, pode causar alterações no organismo que oferecem riscos à saúde, principalmente por grupos com saúde mais frágil, incluindo os idosos, pessoas com comorbidades e crianças pequenas. O que acontece quando o corpo é exposto a temperaturas extremas? Aqui é um tópico. Quando o corpo está em estresse térmico, ou seja, exposto a temperaturas extremas, ele passa por uma série de adaptações fisiológicas para regular a temperatura interna. No caso da exposição do calor, a primeira reação no organismo é dissipar calor através do suor e dilatação dos vasos sanguíneos periféricos para liberar calor para o ambiente. No entanto, em temperaturas muito altas, especificamente quando também está úmido, o mecanismo de resfriamento do suor pode se tornar eficaz, levando a superaquecimento corporal e isolação de possíveis danos aos órgãos. Aqui uma imagem, como o calor afeta o corpo. Na cabeça. Na região da cabeça, aqui o desenho nos diz aqui, para quem nos acompanha por imagens, eu vou decifrar esse desenho então. Tonturas e sensação de desmaio por não beber água o suficiente. Já no peito, no coração, frequência cardíaca aumenta à medida em que o corpo trabalha mais. Nos braços, erupções cutâneas à medida em que o corpo perde o calor da pele. E a pele produz suor, a transpiração esfria a pele perdendo calor através da evaporação. Nos tornozelos podem ficar inchados devido ao aumento de fluxo sanguíneo. Abre aspas, quando estamos expostos a temperaturas mais elevadas, ocorrem adaptações no nosso corpo. A frequência cardíaca aumenta com um mecanismo compensatório, assim como a pressão arterial, explica Lucas Albanaz, clínico geral, coordenador da clínica de médicos do Hospital Santa Luzia do Brasil e mestre em ciências médicas. Outro risco, o alerta médico, é a desidratação devido ao aumento de sudorese. Olha o nome, sudorese. A depender da temperatura completa, o médico Alexandre Daut, os sinais vão de cãibra, por falta de
eletrólitos eliminados no suor e sede intensa e fadiga. Abre aspas novamente. Outros sintomas mais graves, como tontura, náuseas, vômitos, também podem aparecer. Se a pessoa não conseguir aliviar esse calor, o quadro pode evoluir para um choque térmico, com convulsão mental, convulsões e seguir confusão mental e convulsões, e seguindo a falência de múltiplos órgãos e óbito, explica ele, coordenador do Núcleo de Medicina e Estilo de Vida do Hospital Moinho de Vento, em Porto Alegre. Ó, eu tô lendo rápido porque já tô com prática. Pode ver que agora eu vou devagarinho. E daqui a pouco eu vou rápido. De acordo com o relatório do Lancet, nos últimos 20 anos, o aumento de mortalidade relacionado com o calor está em pessoas com mais de 65 anos aumentou 53%. Apenas na Europa, em 2022, ocorreram 61.672 mortes atribuíveis ao calor entre 30 de maio a 4 de setembro de 2022, segundo uma análise recente publicada no Nature Medicine. Os riscos são maiores para pessoas com comorbidades, pessoas idosas, especialmente aquelas com saúde fragilizada, crianças, por ainda estarem com o organismo em formação, trabalhadores que precisam se expor ao sol, como vendedores ambulantes, e aqueles que fazem uso de medicações por algum motivo que se tornem mais vulneráveis ao calor. Abraços. É o caso de pacientes que tomam remédios diuréticos, por exemplo. Eles naturalmente já perderam mais água e precisam de cuidado extra na hidratação, aponta Daut. E nós vemos um cachorrinho com o pet, e o calor extremo também é complicado para quem tem cachorro, né? Como se proteger do calor intenso. Aqui vai as dicas agora. A palavra de ordem é hidratação, que deve ser feita principalmente pela ingestão de líquidos. Também indicado hidratar a pele com cremes, ou as narinas com soro fisiológico e os olhos com colírio. Essas partes do corpo também são afetadas, diz Albanas. Ainda abaixo, destacamos dicas oferecidas pelos especialistas consultados na reportagem e divulgadas pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Mantenha sua casa fresca. Tópico 1. Tente manter a temperatura abaixo de 32 graus durante o dia e 24 graus à noite, especificamente em crianças e idosas, pessoas com problemas de saúde crônicos. 2. Use o ar noturno para resfriar a casa abrindo janelas e persianas durante a noite. 3. Reduza a carga de calor interna fechando janelas expostas ao sol, desligando dispositivos elétricos e pendurados em cortinas. Tópico 2. Evite o calor. Procure os lugares mais frescos da casa, especificamente à noite. 2. Se sua casa não estiver fresca, passe algumas horas por dia em locais com ar-condicionado, como edifícios públicos. 3. Evite sair durante as horas mais quentes do dia e atividades físicas extenuantes. Terceiro tópico. Mantenha-se hidratado e fresco. Dica. Tome banhos frios e use compressas frias para aliviar o calor. 2. Vista roupas leves e largas, incluindo chapéu e óculos de sol. 3. Beba água regularmente e evite álcool e cafeína, que contribuem para a desidratação. Agora, a dica para manter a casa fresca limite o uso do forno, fogão, ventiladores elétricos podem proporcionar um certo alívio, se possível, deixe as janelas abertas à noite. O tópico 4 é o seguinte: ajude os outros, verifique os familiares, amigos e vizinhos vulneráveis. O 2, certifique-se que todos em sua família saibam o que fazer em caso de calor extremo. Certifique que as pessoas sabem o que fazer. E 3, se tiver animais domésticos, evite passeios nos horários mais quentes. O quinto agora aqui, ó. Cuidados em caso de mal-estar. Procure ajuda se sentir tontura, fraqueza, sede intensa ou dor de cabeça. 2. Beba água, suco para se reidratar. 3. Em casos graves como delírio, convulsões e inconsciência, chame ajuda médica imediatamente. 4. Leve a pessoa para um local fresco, deite-a, levante as pernas e inicie o resfriamento externo com compressas frias. 5. Não dê medicamentos sem orientação médica. Olha que importante vocês lembrarem. Tenha, sim, essa história de automedicação. O tópico final. Por que as temperaturas têm atingido tão altas assim? As temperaturas do planeta vêm se elevando nas últimas décadas. E especialistas apontam que esse fenômeno, conhecido como aquecimento global, é causado pelo acúmulo crescente de dióxido de carbono e outros gases causadores de efeitos de estufa na atmosfera, graças à queima de combustíveis fósseis e ao desmatamento. Quando a maior parte da quantidade de dióxido de carbono e outros gases na atmosfera piora o impacto para a vida na Terra. Esses gases são responsáveis por absorver radiações solares refletidas pela superfície do planeta, o que faz com que o calor fique retido na atmosfera. Assim, o mundo fica cada vez mais quente, acelerando as mudanças climáticas e aumentando o risco de eventos climáticos externos, como as ondas de calor intensas vistas agora do hemisfério sul, norte, além de incêndios naturais, monções e enchentes. Com as temperaturas ainda mais altas, em toda a Terra, segundo especialistas, 2 palavras de ordem: mitigação e adaptação. A mitigação envolve medidas a longo prazo para proteger o planeta. Na edição de 2022 da Conferência das Partes, Encontro Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a COP26, quase 200 países assinaram um compromisso de tentar garantir o cumprimento de metas e limitar o aquecimento global a 1,5 graus.
O objetivo do acordo é reduzir emissões muito rapidamente, diminuindo em 50% até 2030 e alcançar emissões líquidas zeradas dos gases de efeito estufa antes da metade do século, seguindo pela remoção significativa de dióxido de carbono da atmosfera na segunda metade do século. No entanto, não estamos caminhando nessa direção, pois as emissões em 2022 foram as mais altas registradas desde o final do século XVIII, com a evolução industrial, principalmente crescendo muito nos últimos 50 a 60 anos em todo o mundo, avaliou o climatologista Carlos Nobre, ex-presidente do painel brasileiro de mudanças climáticas e doutor em meteorologia pelo Massachusetts Institute of Technology, MIT, nos Estados Unidos, em uma reportagem da BBC do Brasil publicada em junho. Abre aspas, e finalmente, portanto, a situação do clima é extremamente arriscada. Mesmo que tenhamos sucesso total no Acordo de Paris, acordo prévio que foi aperfeiçoado a COP 2026. Então, todo cuidado é pouco, passe essa mensagem para as pessoas que você gosta, preste bem atenção e siga as orientações, não demole para o calor que isso não é brincadeira.